E aí, pessoal, então agora vou estar trabalhando um exemplo que foi solicitado. Exemplo da número 6, letra A, salvo engano. Deixa eu ver se é a letra A. Letra A. Então vamos lá, pessoal. Cara, a regra é a mesma, tá? Vamos mais passo a passo aqui. Essas bases são iguais. Então, no final da história, a minha resposta vai ser essa base 1/4 mais um determinado expoente, tá? Então, passo a passo. Vamos lá. Primeiro eu vou resolver isso daqui, tá? Não que eu vou resolver a fração, eu vou resolver só o expoente para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu vou abrir o parênteses, vou escrever a mesma base e vou resolver o expoente de expoente, tá? Bom, expoente de expoente, já entendemos que eu tenho que multiplicar um pelo outro, né? Então vai ser o quê? É só multiplicar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Aqui é positivo, aqui é negativo, então vai ficar negativo. Vezes ainda, pessoal. Abrindo parênteses, vou reescrever porque eu fiz assim no primeiro caso, eu tenho que fazer assim no segundo caso também, né? Agora, presta atenção aqui, pessoal. O que vai acontecer? É multiplicação. Bom, se é multiplicação, a regra diz para a gente somar, não é? Então tá, então eu vou reescrever agora somando isso. Essa base é igual a essa, então só uma satisfaz. E vou repetir o 6, negativo, né? E vou fazer o quê? Vou fazer o que pede esse em relação a esse, quando se trata da multiplicação. Pede para somar, não é? Então, multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes agora, né? Então, é menos 6 mais quem? Mais 6. Estou somando, né? Agora, o que vai sair daqui, nós não sabemos. Aqui na frente, por favor. 1/4, entre parênteses, você deve 6. E tem 6, fica o quê? Fica 0, né, pessoal? Bom, aí, outro conceito que diz todo número elevado a 0 é igual a 1 e a 1 positivo. Esta é a resposta. Dando sequência, então, no tira dúvida, pessoal. Agora da número 7, opção A. Isso daqui está mais fácil, né, povo? Então, vamos lá. Regra, conceito. Não se admite expoente negativo. Bom, então nós vamos ter que trabalhar para transformar esse expoente em elemento positivo. Expoente positivo. Como é que vamos fazer? Primeiro, o professor disse o seguinte: tu vai fazer o traço da fração, vai colocar o 1, pois ele é obrigatório sempre, e vai contar o número de elementos que você tem após a vírgula. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 elementos. Esses 3 elementos você não vai repetir aqui. Você vai acrescentar eles em 0. Acrescentado. Então, ficou 1000 na base, certo? E você, agora, lá em cima da fração, tu vai fazer o quê? Vai ignorar a vírgula. Ignorando a vírgula, esse 0 não precisa aparecer. Logo, vamos ter apenas 125. E o expoente continua. Beleza. Agora sim, transformamos isso na forma fracionária e agora nós vamos fazer a inversão. Entre parênteses, vou fazer a inversão. Era negativo, ficou positivo. E agora vamos inverter a fração. Vai ficar 1000 sobre quem? 125. Ô povo, outro conceito, hein? Você olha para a fração com um olhar de raiva, de quem quer eliminar ela de qualquer forma. Ué, se for fácil de eliminar, é melhor para nós, não é? Ou seja, você tem que olhar para a fração e ver se dá para simplificar ou dividir. Tenta fazer as duas coisas, tá? Ou um ou outro. Veja só, dá para dividir 1000 por 125? Bom, se você tem dúvida, faz a continha ali do lado que tu vai ter o esclarecimento dessa dúvida. Pelo menos essa é a intenção, né? Mas dá para dividir, que vai dar quantos? 8. Entre parênteses, elevado ao expoente 2.
Bom, agora é só determinar quanto que dá 8 elevado ao quadrado, é o mesmo que 8 vezes 8, né? Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Beleza, essa é a resposta. Vamos para outra. Ok, pessoal, então vamos retornar aqui aos nossos trabalhos. A atividade de número 8, essa expressão aí, ela tá chatinha, né? Bom, vocês notaram que novamente nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão e que as bases são iguais? É verdade, né? Acontece que só ocorreu de começar a repetir expoente de expoente, né? Mas agora nós sabemos que vai ser o quê? Algum expoente e a base menos 1 sobre 7, né? Se eu quisesse só deixar na forma de potência, né? Mas como está pedindo para a gente determinar ela propriamente dito, ela vai ficar um pouquinho mais grande. Mas se fosse para deixar só na forma de expoente, ficaria fácil, né? Mas tá, então vamos determinar toda ela. Primeiro, pessoal, veja só, vamos fazer o expoente de expoente primeiro? Vamos lá. Menos 1 sobre 7. 4 vezes 2 dá 8, né, pessoal? Bacana. Vezes ainda quem? Menos 1 sobre 7 elevado a menos 2. Beleza, a menos 2. Dividido por quem? Expoente de expoente, mas vamos repetir a nossa base aqui. 2 vezes 4 vai dar 8, né, pessoal? Certo? Então deu 8. Agora veja só, vamos fazer o que nós estávamos fazendo lá naquele desafio, né? Repetir apenas uma, eu vou colocar aqui no cantinho, menos 1/7, e vamos fazer o que está determinando os expoentes, mas valendo-nos das regras, né? Então, ó, tem uma multiplicação entre esse expoente e esse daqui, né? Então, vamos escrever. Quando se diz multiplicação, o que eu faço? Multiplicação eu somo, né? Então, vai ficar o quê? 8, o quê? Mais. Só que aqui é negativo, então eu tenho que repetir o menos aqui, ó. 2. E ainda, pessoal, agora é esse daqui em relação a esse daqui, né? O menos 2 já está escrito. Agora eu estou dividindo. Bom, se eu estou dividindo, eu tenho que colocar o quê? Um menos. Menos quem? 8. Aí veja só, pessoal. Ó. Vou repetir novamente a nossa base aqui. Menos 1/7. Agora, esse cara aqui é positivo, certo? Ele é positivo, né? Vou fazer um pouco mais direto aqui que não, meu espaço está limitado. Esse cara é positivo. E esse cara é negativo. Esse cara não tem influência com quem está dentro do parênteses. E esse daqui também não. Por quê? Quem está à esquerda é um mais. Então, é esse mais que vai entrar lá dentro, multiplicando, não é? Então, esse 8 positivo com esse 8 negativo, eu vou fazer o quê? Eu vou cancelar, porque aqui eu tenho 8 e aqui eu devo 8, fica 0, certo? Beleza, mais com menos, menos, menos quem? Menos 2. Beleza, já é a resposta? Infelizmente, não é a resposta ainda. Por quê? Porque não foi pedido para a gente deixar em forma de potência, né? Se fosse, seria sim uma resposta. Mas é sempre bom a gente melhorar. Como pediu para determinar, vamos determinar. Isso daqui é um expoente negativo, pessoal. Bom, se admite expoente negativo? Não, não se admite. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer a inversão, tá? Ok. Vamos fazer a inversão disso daqui agora. Eu só mudei aqui para cima porque não tinha mais espaço, tá? Senão ia ficar muita coisa junta. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos inverter esse expoente. Lembrando que ao inverter esse expoente, eu tenho que inverter o número. O sinal não tem nada a ver com isso, viu? O sinal que está dentro do parênteses. Não tem nada a ver com isso. Então, eu vou abrir o parênteses, beleza? Inverti o sinal do expoente, ficou positivo. Disse para vocês que tem que inverter o número. Invertemos, era 1 sobre 7, agora é 7 sobre 1. E o sinal, o professor deixou bem claro que ele permanece, né?
Agora vamos resolver o expoente, tá? O que for preciso. Ô povo, olha só. Então, abrindo parênteses novamente, eu vou repetir 2 vezes o que eu estou enxergando aqui. O que vai dar então? Menos 7 sobre 1. Ah, professor, mas o senhor falou que toda vez que tiver divisão, perdão, toda vez que tiver fração, eu tenho que perguntar se dá para dividir ou simplificar. Não é isso? Isso, pessoal. Então, dá para dividir 7 por 1? Dá. Quanto que dá? Dá 7 mesmo. Então, o sinal continua, conforme nós havíamos falado, né? E eu disse que eu tenho que repetir, então, esse 7 2 vezes. Então, menos 7 vezes menos 7. Menos com menos vai dar mais, que não precisa aparecer no início, né? E agora é só fazer 7 vezes 7, que é igual a quantos? Não entendi. 49.